Imagine a sua própria mão se virando contra você. Não por raiva, não por brincadeira, por vontade própria. A mão que me trai. É assim que muitos descrevem a síndrome da mão alienígena. Um fenômeno real, documentado pela neurociência, que soa como roteiro de filme de terror. Um membro que obedece a comandos que você não deu. Hoje vamos entrar nesse território estranho. Vamos entender o que causa esse comportamento. Por que a mão parece aliena? E o que isso nos revela sobre o cérebro, a consciência e o senso de controle? Começo direto. Não é possessão. Nem é escolha consciente. Pacientes com essa síndrome relatam que a mão age, às vezes de forma intencional, às vezes apenas mexe sozinha. Pega objetos, empurra, segura, rasga papel. E o que é mais perturbador, normalmente a pessoa reconhece o movimento como feito pelo próprio corpo, mas sente que a ação não corresponde à sua vontade. A mão age como se tivesse mente própria. Por que isso acontece? Para responder, precisamos mapear duas coisas: a anatomia e a experiência subjetiva. Do lado anatômico, o problema costuma estar em conexões entre hemisférios ou em áreas motoras do cérebro. Lesões na região do corpo caloso, a grande ponte de fibras que conecta os dois hemisférios cerebrais, costumam explicar a variante clássica, chamada variante calosal. Em outras situações, danos no lobo frontal medial, no córtex motor suplementar ou em partes do lobo parietal levam a formas diferentes da síndrome. Do lado subjetivo, o problema é o senso de agência, a capacidade de dizer "eu fui quem fez isso". Quando essa sensação se quebra, o movimento fica desconectado da pessoa que o executa. História rápida. Casos curiosos já foram anotados há mais de um século, mas a síndrome ganhou atenção maior com pacientes que passaram por cirurgias no corpo caloso para tratar epilepsia, as famosas cirurgias de split brain. Em alguns desses casos, uma mão parecia agir independentemente da outra, como se cada hemisfério estivesse com vontades próprias. Isso fascinou neurologistas e psicólogos e permitiu experimentos que revelaram o quão distribuída e fragmentada a nossa sensação de controle pode ser. Vamos destrinchar as variantes, porque elas são distintas e cada uma parece saída de um subgênero diferente de terror neurológico. Primeiro, a variante frontal. Característica: a mão fica impulsiva. Ela agarra objetos sem que a pessoa queira. O paciente pode tentar segurar algo e a mão grita por tocar, por agarrar. Há uma compulsão, um reflexo de preensão, e frequentemente o indivíduo tenta impedir o movimento, mas falha. Esse tipo costuma ocorrer com lesões no lobo frontal medial, envolvendo o córtex motor suplementar. Depois, a variante calosal. Aqui a coisa é mais teatral. A mão opõe-se ao que a outra faz. Imagine estar tentando abotoar a camisa e, de repente, a outra mão desabotoa. Ocorre um conflito intermanual. Uma mão ajuda, a outra sabota. Isso está ligado à desconexão entre hemisférios. Sem boa comunicação entre os dois lados, as intenções que emergem de um hemisfério não necessariamente controlam o outro. Por fim, a variante posterior, menos comum, mas igualmente inquietante. A mão pode flutuar e mover-se com gestos estranhos, às vezes levando objetos a lugares aleatórios. Lesões no lobo parietal ou no tálamo podem causar perda de sensação de propriedade. O paciente não reconhece o movimento como seu e há mais componente sensorial e perceptivo alterado. Agora vamos para o centro. O que ocorre no cérebro quando você tem a sensação de que sua mão é outra? A resposta envolve 3 processos interligados. Primeiro, plano motor. O cérebro gera comandos para mover. Segundo, previsões. Áreas como o córtex pré-motor e o cerebelo fazem uma previsão do que acontecerá quando o movimento for executado. Terceiro, comparação sensório-motora. Quando a previsão bate com a sensação real, visão, tato, propriocepção, você sente que foi você quem fez. Se essa comparação falha, a sensação de agência se quebra. Na síndrome da mão alienígena, essas etapas saem de sincronia. O movimento pode ter sido planejado ou não,
Mas a comparação e a integração que confirmariam eu fiz isso falham. O resultado não fui eu. Vou dar exemplos mais palpáveis. Há relatos de pacientes que, ao tentar beber água, têm a mão esquerda segurando o copo e a direita empurrando o copo para longe. Outros acordam cogitando que alguém infiltrou uma outra mão sob o cobertor. Outro caso comum, a mão levanta-se e esconde cartas em um baralho enquanto a pessoa tenta jogar. Partindo para o extremo, existem relatos de mãos que tentaram sufocar o próprio rosto do paciente. A terrível sensação é a mesma. O corpo age e a mente está confusa, horrorizada, tentando retomar o controle. Mas e a responsabilidade? Se uma mão te empurra e causa dano, quem é responsável? A questão é complexa. Na prática clínica, os profissionais tendem a avaliar a intenção e a capacidade de controle disponíveis. A síndrome não é criminosa por si, é uma condição neurológica. Ainda assim, essas situações levantam dilemas éticos. Imagine julgar alguém por atos realizados sob um processo cognitivo fragmentado. É aí que a neurologia cruza com o direito e a filosofia moral. Como a ciência testou essas ideias? Experimentos com pacientes de corpo caloso e neuroimagem ajudaram a mapear padrões. Estudos de fMRI mostram atividades disparadas em áreas motoras de um hemisfério sem sincronizar com o outro. Testes comportamentais mostram que, mesmo diante de ordens verbais para não agir, a mão pode desobedecer. Em laboratório, a aplicação de estímulos, a observação do comportamento intermanual e os protocolos de bloqueio sensorial ajudam a entender os mecanismos. E o tratamento? Não há remédio mágico que reintegre a mão em todos os casos. Algumas estratégias são práticas e comportamentais. Regrar movimentos com a outra mão, usar restrição física temporária, treinamento de consciencialização, pedir ao paciente que verbalize intenções antes de mover. Em casos de espasmos ou movimentos problemáticos, toxina botulínica foi usada para reduzir a atividade muscular. Em condições neurodegenerativas, como a degeneração córtico-basal, que pode manifestar formas de mão alienígena, o tratamento é de suporte e sintomático. A reabilitação funcional e a terapia ocupacional ajudam muito na vida diária. O convite é adaptar, prever, contornar. Agora, vamos respirar e olhar para a cena de horror sob uma lente diferente. Por que algo tão perturbador nos fascina? Porque nos forçou a encarar uma verdade profunda. O senso de ser um agente único e coerente é frágil. Nossa identidade corporal depende de redes que se comunicam com precisão. Um fio desconectado, uma área danificada e a coesão se desfaz. Para a filosofia da mente, a síndrome é um experimento natural. Nos mostra que o eu não é uma entidade indivisível, mas uma construção dinâmica, fruto de integração neural. Isso explica também por que experiências menos dramáticas, como atos automáticos, zumbis do piloto automático, aquele impulso de coçar quando alguém diz coceira, são parentes distantes da síndrome. A diferença é de grau, não de espécie. Em todos esses casos, existe um descompasso entre intenção consciente e ação. No espectro, a mão alienígena é a ponta extrema. Uma imagem que ajuda. Imagine orquestra. Se o maestro, o córtex executivo, não consegue enviar sinais claros a todos os músicos, as áreas motoras, alguns tocarão melodias próprias. A música sai estranha. A plateia, ou o paciente, reconhece que algo está errado. O maestro pode tentar retomar com gestos, mas se as cordas que conectam os músicos estiverem quebradas, cada sessão tocará isoladamente. Falemos também do que a síndrome não é. Não é dissociação psicológica no sentido tradicional de transtorno dissociativo. Não é necessariamente alucinação. É uma condição, sobretudo, neurológica. Pacientes sabem que a mão é do próprio corpo. Eles não atribuem o membro a um espírito estranho. A distinção é sutil, mas importante. Existem ainda encontros curiosos entre a síndrome e a arte. Escritores e cineastas exploraram essa ideia há décadas. A mão rebelde é metáfora perfeita para conflitos internos, culpa e perda de controle.
No entanto, a vida real é menos simbólica e mais prática. Pessoas perdem autonomia, deixam de conseguir abotoar camisas, cozinhar, até andar sem que a mão atrapalhe. A frustração emocional pode ser devastadora. A vergonha, a dificuldade social e a ansiedade aumentam o sofrimento. E as pesquisas recentes? A neurociência contemporânea utiliza a estimulação magnética transcraniana, técnicas de neuroimagem em alta resolução e modelagem computacional para mapear circuitos que suportam o senso de agência. Há avanços em entender como previsões motoras são computadas. Experimentos com realidade virtual mostram que é possível manipular sensação de propriedade e agência temporariamente em pessoas saudáveis, o que reforça que esses sentimentos são construções neurais maleáveis. Alguns desses achados abrem portas terapêuticas, treino sensório-motor específico, Dispositivos que fornecem feedback consistente e sincronizado podem restaurar, em parte, a sensação de controle. Vamos voltar por um momento à cena. Imagine a mão que pega sua caneca e derrama o café. Você chama por socorro. O outro lado tenta segurar, mas a mão continua. O que a ciência diria? Provavelmente que circuitos motores geraram um padrão programado que não foi devidamente monitorado ou inibido. Talvez o córtex frontal, responsável por suprimir impulsos, estivesse lesado. Ou talvez a comunicação entre hemisférios estivesse rompida, fazendo com que uma intenção contraditória emergisse. O que está claro é que o acontecimento é misto. Tem algo de reflexo, algo de ato dirigido. O cérebro é complexo e falha de formas que ainda nos fascinam e assustam. Há também lições práticas que derivam desse conhecimento. Se você trabalha com pessoas idosas, com história de AVC ou distúrbios neurodegenerativos, fique atento a sinais. Comportamento estranho de uma das mãos, conflito entre membros, movimentos complexos sem controle aparente. Um neurologista pode avaliar com exames de imagem e testes neuropsicológicos. Intervenções precoces permitem estratégias de adaptação que reduzem risco de autoagressão e melhoram qualidade de vida. A síndrome da mão alienígena também nos faz reavaliar noções cotidianas. Quando eu digo "eu fiz isso", o que significa? Foi intenção? Previsão? Satisfação sensorial? Agir é um concerto de processos. Muitas vezes damos por garantido que comando e execução caminham juntos. Na maioria dos momentos isso é verdade, mas quando a missincronia surge, a confidência desaparece. No plano emocional, a história humana por trás desses relatos é forte. Pacientes sentem perda de autonomia, medo, estranhamento de seu corpo. A mão que deveria confortar passa a ser fonte de traição. Cuidadores precisam de empatia e estratégias práticas. Bloquear temporariamente a mão, usar luvas, reorganizar tarefas para que as ações críticas sejam feitas pela mão não afetada. A psicoterapia ajuda a lidar com a ansiedade e o estigma social. Não é só uma questão de neurônios, é uma questão de existência. Chegamos ao alto desta narrativa. A maior lição não é que mãos tenham vontades próprias, é que o elo entre intenção e ação é delicado. A mão alienígena é o espelho extremo dessa fragilidade. Mostra que nossa sensação de ser um agente unificado depende da integridade de redes que trabalham em harmonia. Rompa o fio, a unidade se fragmenta. O que parecia simples, "eu controlo meu corpo", se transforma em pergunta. Para encerrar, alguns pontos práticos e conclusivos. A síndrome da mão alienígena é uma condição neurológica real, com variantes clínicas distintas. Suas causas incluem lesões do corpo caloso, lobo frontal e lobo parietal, além de doenças neurodegenerativas. O diagnóstico envolve história clínica, observação e neuroimagem. O tratamento é principalmente de reabilitação e manejo comportamental, com intervenções sintomáticas quando necessário. E talvez o mais profundo, a síndrome nos convida a pensar sobre identidade, agência e o que significa ser um sujeito integrado. Se você ficou curioso e quer saber mais, lembre-se, o cérebro nos revela surpresas o tempo todo. O drama da mão que se rebela é assustador, mas também iluminador.
Ele nos força a olhar para dentro, para as estruturas mínimas que sustentam nossas ações e nossas narrativas. Inscreva-se.